A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, membros de um modo geral. Bom dia, boa tarde, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus. Você, a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 6 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para declarar boas novas a cada coração. Vamos falar sobre o amor de Deus para conosco, a nossa situação de ser crente. Vamos falar especialmente sobre crentes que aguardam para morar nos céus, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Amém? Façam ação de graça. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, outros, como é justo, pois a vossa fé cresce somente sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos falar nesta tarde, vamos falar sobre o conhecimento de Deus, ser crente para morar no céu e ser o crente que é para ser rico aqui, para ser o político, vereador, deputado, prefeito, corrupto, mentindo e fazendo tudo. Veja bem, irmãos, cumpre-nos, diz o grande apóstolo São Paulo, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, irmãos, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Nós, diz o apóstolo, damos glórias, sempre damos graças a Deus no tocante a vós, igreja, a vós, crente. Porque povo santo, povo humilde, ou povo exaltado, povo ricos, andando de aviões. Quem é esse crente que ele estava falando? De tal ponto, versículo 4, que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus. Disse o apóstolo, a ponto que nós mesmos gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé. Qual é a fé? Qual é a constância? Como está a situação dessa igreja, desses irmãos? Que o apóstolo São Paulo diz que nós mesmos, a ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé
em todas as vossas perseguições. Veja a situação. Povo cheio do poder de Deus, amigo, humilde e de muita fé. O próprio apóstolo, nós mesmos ficamos olhando e gloriamos de vós. Sabe que era o apóstolo gloriar do povo, dos crentes? Não é porque ele tinha carros cheios de dinheiro para levar para o apóstolo. Não é porque eles eram ricos. Não é porque eles eram políticos. Não é porque ele era policial. Não é porque ele dava dinheiro para os apóstolos. Sabe por quê? Ele estava dando glórias a Deus pela obediência, pela constância fé. Mas aqui em todas as vossas perseguições, em todas as vossas perseguições, era um povo perseguido, o povo de Deus. O apóstolo disse, nós mesmos, ele e os demais, gloriava-se na vida daquele povo de Tessalonicense. Assim é a vida de crente. Meus irmãos, esse evangelho que é pregado hoje na igreja, esse evangelho não salva, porque não apresenta os cravos de Cristo nas mãos da igreja. A igreja não pode ser perseguida. A igreja não pode sofrer porque é filho de Deus. Amado, será que Jesus Cristo não era filho de Deus? Ele deu exemplo para voltarmos a entrar na eternidade. Nós temos que trilhar o caminho que Jesus Cristo trilhou. Está vendo que a Bíblia diz, fala bem assim, ó. Perseguições e nas tribulações que suportais. A igreja não era cheio do poder de Deus, porque era povo rico, não. Que era um povo amado pelo mundo, não. Eles eram cheios do poder de Deus porque eles apanhavam, eram perseguidos, eram apedrejados. Via as mulheres grávidas morrer, ser passadas da espada. Homens morriam. Passavam perseguições como que eles fossem malfeitores, tribulações. Mas estava firme na fé com Jesus Cristo. De tal maneira que o apóstolo Paulo disse, nós mesmos gloriamos sobre vós. Amados, será que a igreja pode gloriar sobre os pastores de hoje? Para que os pastores gloriem-se sobre a igreja fervorosa, forte, obediente, com a tribulação, chicoteada, como era o povo de Israel nas mãos do Egito. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu na pessoa bendita de Jesus Cristo. A igreja não pode revidar a perseguição, não pode revidar as pancadas, ele tem que ficar firme. Veja bem aqui, ó. Sinal evidente do reto juízo de Deus, a perseguição, a tristeza, as tribulações, as calúnias, a fome, a espada, a morte, é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Meus amados, por que a igreja não ouça mais essa mensagem?
Porque, meus queridos, essa mensagem é para começar do altar. A igreja tem que viver olhando para Cristo da cruz, para o Cristo rejeitado, para o Cristo traído, e dizer: vou seguir os passos do meu Salvador. A igreja, ela cresce na graça e no conhecimento, não é em números, porque não são muitos que entrarão no reino de Deus. Na face da terra tem muitos homens, e no meio deste mundo, Deus vai escolher alguns. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, sem erro, sem sombra de dúvida, que se não voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, para glorificarmos o nome dele, na perseguição, na calúnia, na enfermidade, na fome, na peste, nós não somos dignos, porque o sinal, as perseguições, a fé que eles têm na perseguição, nas calúnias, servia de glória dos apóstolos em favor da igreja. E diz que era sinal evidente do reto juízo de Deus, vírgula, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Está entendendo? Como é que nós temos que pensar? Se eu viver aqui, não é eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Se eu morrer, é para Cristo. Se eu viver, é para Cristo. Eu passo por tribulação, glorificando o nome do Senhor. Eu sou provado, glorificado seja o nome do Senhor. Sou caluniado, glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo que está em mim, ele chora, geme, ouvindo o gemido da minha alma. Mas é uma prova evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Pelo qual com efeitos estáis sofrendo. Você está sofrendo, meu irmão. Você está sofrendo, minha irmã. Tem certeza? Alguém está batendo na sua face. Alguém está proibindo você andar na rua. Alguém está tirando o seu direito de ir e vir. Alguém está te escravizando neste mundo. Glorificai-o seja o nome do Senhor. Meditando nesta palavra, eu começo a meditar na igreja que está lá na cortina de ferro, aonde as pessoas morrem, são espancados, mas é o sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. E isso me preocupa como igreja no Brasil. Igreja que tem direito de se defender, igreja que tem redes de advogados, igreja que prende e manda espancar aqueles que o perseguem. Não é esse o ensinamento de Jesus Cristo. Ele disse: se alguém bater no seu rosto, dê o outro, ofereça o outro para que ele bater do outro lado. Meus amados, isto é um sinal evidente que Deus, do juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Como é que você, meu irmão e minha irmã,
leva o outro irmão a juízo. A palavra de Deus não condena essas coisas. Por que que você leva? Você não é um crente que está aqui em 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 6. O sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino do céu, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Você, meu irmão, eu, meu irmão e minha irmã, nós estamos sofrendo pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor desta palavra, pelo amor às almas. Por isso nós estamos sendo perseguidos, por isso estamos chicoteados. Amados e queridos irmãos, pega, por exemplo, João. Ele foi lançado, segundo os historiadores, dentro de um tacho de azeite fervendo. Imagina o sofrimento. Ele não morreu porque Deus o livrou. Foi levado para a ilha chamada de Pátimo, segundo os historiadores, para as feras comerem e acabar. Pelo amor da palavra de Deus e pelo amor a Jesus Cristo. E ali, o Senhor Jesus Cristo nos provou que Ele não nos deixa só no lugar que nós tivermos. Ainda que os homens nos levem para morrer, Jesus Cristo vai na frente. Jesus Cristo prepara uma estalagem. Quando João estava ali, Jesus Cristo apareceu para ele, para dar a ele a maior revelação da Bíblia, para a igreja que estava nascendo naqueles dias. Meus queridos irmãos, a igreja cresceu na tribulação, no joelho, na oração, no clamor, na súplica. Os meus irmãos pensam que Jesus Cristo tinha um microfone na sua boca, na mão. Pensam que ele tinha um sapato novo, carro, comitiva, seguranças. Ele não tinha. Ele foi entregue pelo um dos seus. Aonde estava a segurança dele? Ele disse para mim, para ti, para nós, a igreja do Senhor neste mundo vai sofrer. Ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O grande apóstolo São Paulo afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas não assim como está a igreja. A igreja hoje está de braços abertos para o mundo. A igreja hoje está de passos largos para o inferno. E eu vou afirmar para vocês. A Bíblia disse que os afeminados são abomináveis diante de Deus. E nós damos ceia para afeminados, para lésbicas. Essa igreja está fazendo a vontade de Deus ou está ignorando a santa palavra do Senhor? Por que que essa igreja não tem poder? Porque não tem santidade, não tem oração, não tem clamor, não tem vida de consagração. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo tinha perseguição, apanhava, morria,
Mas tinha uma coisa. O demônio da depressão não estava na igreja, porque não tinha espaço para demônio. O sofrimento era na carne pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não ficou depressivo. Ele estava em perfeito juízo. Jesus Cristo espera em mim, espera em você, pastores e obreiros, crentes que receberam ou falam que receberam o Espírito Santo. Tem duas coisas. Todas as duas coisas você tem a responsabilidade. Se você diz que tem o Espírito Santo e faz coisas que os gentios faziam, você está pecando porque é o templo e morada do Espírito Santo. Se você diz que tem o Espírito Santo e não tem o Espírito Santo, você está mentindo contra a pessoa do Espírito Santo. Se você fala segundo o seu desejo e diz que Deus, pelo Espírito Santo, mandou falar, você está pecando, é falso testemunho perante o Espírito Santo. E essas coisas tiram a comunhão com Deus. Veja bem, você fala que vai morar no céu, mas você tem que ter uma boa conta bancária, um bom carro. Você tem que fazer retiros para a vaidade. E onde está aquele retiro da oração, do jejum, da consagração? Os senhores pensam que a igreja, a Assembleia de Deus, do qual eu faço parte, ela cresceu até quando? Ela cresceu até os anos 80, mais ou menos. 90 o máximo, em algum lugar. Daqui para cá ela não cresceu mais. A igreja inchou. Ela inchou. É campanha para dar casa, para dar carro, para curar. E as pessoas morrendo de câncer, depressão, de todo tipo de enfermidade. Quantas mentiras no altar. Se esse sinal de Deus considerar digno de ser do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estás sofrendo, se você, pastor, obreiro, igreja, sofresse as perseguições aqui no Brasil, tal perseguições que existem nos países da cortina de ferro, como os senhores estariam aqui? Seja sincero, teria todo ido embora para os Estados Unidos, viver uma vida regalada. E a igreja de pobres que ficam aqui. A igreja seria entregue a Satanás. Os senhores que não aceitam, eu vos pergunte a vocês mesmo com a sua cabeça no travesseiro. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Se a igreja, se nós somos justos para com Deus, que Deus dê tribulação àqueles que nos atribulam. Mas é Deus quem dá a tribulação. Eu não posso dobrar o joelho para clamar, para entregar a nação, o mundo, o macumbeiro, o assaltante para a morte. Eu não posso pedir a morte dos meus inimigos, porque os meus inimigos serão exterminados
depois do arrebatamento da igreja, que é Satanás e os anjos caídos. Esse é o inimigo do crente. Meus irmãos, se você tem inimigo na igreja, eu quero te dizer, de fazer um apelo: aceita Jesus Cristo, para que você vai morar na eternidade com Cristo Jesus. Eu estava meditando nesta palavra. É estreito o sofrimento do povo, perseguições, calúnia, espancamentos. E a igreja crescia em números e na fé. Uma igreja desse jeito, meus amados, se tiver uma serpente venenosa que ferir um membro da igreja, a igreja levantar as mãos, Deus mata a serpente e liberta a igreja que foi ferida. Porque a igreja que no meio da luta, da tribulação, da angústia, da tristeza, ela permanece fiel e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vejamos, meus queridos, nós temos muitas fraquezas, muitos pecados, mas temos um Deus todo-poderoso. Ele olha dentro do nosso coração e diz para mim: Antônio, o que quer que eu te faça? Quantas coisas eu peço ao Senhor, quantas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, é pedido ao Senhor. E algumas pequenas coisas que Deus nos pede, pouquíssima coisa: que ame o seu semelhante como a si mesmo, que não adultereis, não mentais uns aos outros. Isso ele está dizendo: seja sincero. Por que você mente com seu irmão para sua irmã? Por que você está em fornicação? Por que os adultérios? É isso que Deus pede. Por que a falta de amor? Por que as contendas no meio dos irmãos? Volte-se para a oração, porque a Bíblia deixou bem claro: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, amados. Como é justo, pois, a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Essa é a igreja que será arrebatada. Minha irmã, você ama a igreja mutuamente? Ou você ama a irmã tal, ou o pastor tal, ou o irmão tal? A igreja não é irmã tal, o irmão tal, não é o pastor. A igreja é, se tiver 50 membros na igreja, a igreja local é 50 irmãos que tem o mesmo Espírito Santo. Quantos irmãos dentro de uma igreja que nunca recebeu um aperto de mão do seu pastor? Que amor é esse, meus queridos? Que comunhão é essa, meus amados?
como Deus pode operar no nosso meio? Qual é o sofrimento, meus queridos, que você e eu estamos passando? Oxalá que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na janela de ferro, vivesse no Brasil. Será que eles eram crentes, salvo como são? Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, a igreja que Jesus Cristo deixou na terra é uma igreja de poder, mas não é um poder para revidar a briga, para revidar as contendas, para revidar as fofocas, para evitar um tapa. Não, a igreja de Deus, poderosa, é contra Satanás e as suas hostes. A autoridade é poderosa para expulsar os demônios, para curar as enfermidades. Mas essa igreja, ela está enferma, porque ela não anda de um lado de Deus, anda correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. A fé diminuta. Quando está tudo bem, vem a enfermidade e a igreja baixa a cabeça. Que poder é esse? Que Espírito Santo é esse que está com a igreja? Vocês não sabem, não entendem que a igreja, que o Espírito Santo está gemendo, porque ele está no meu corpo. Eu sou templo e morada do Espírito. A irmã é templo e morada do Espírito. O irmão é templo e morada do Espírito. O pastor presidente é templo e morada do Espírito. Mas quando nós mentimos no altar, quando nós persuadimos, quando nós pecamos contra o nosso corpo, pecamos contra a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele entristece, mas ele não pode ir embora porque é obediente. Ele ficou aqui. É esse Espírito Santo que no dia da eternidade ele vai apresentar os meus feitos e os seus feitos para Deus, as minhas fraquezas e o temor que eu tenho diante de Deus. Que o Espírito Santo que conhece o meu coração. Meus queridos irmãos, eu vos amo em Cristo Jesus. O céu é lindo, o inferno é horroroso. E existem os dois. Pela misericórdia de Deus, eu já pude contemplar as duas faces. Amados, com tribulação, com perseguição, com calúnia, com pancada, é assim que nós vamos continuar orando e glorificando o nome do Senhor. Não é gemendo, não é chorando, não é murmurando, porque gritando o bode berra, mas ele morre. Não adianta ele se bater e berrar e fazer escândalo. A ovelha, carneirinho, quando é para morrer, corre as lágrimas dos seus olhos, mas ele não faz barulho. O crente não é para levantar a sua voz pedindo que Deus trate com este ou com aquele. A voz do crente da igreja é para se levantar diante de Deus com mão santa, disse o grande apóstolo São Paulo. Quer que todos os homens
ora levantando as mãos santas para o céu, pedindo a Deus a salvação daquele homem que por não conhecer a Deus feriu a sua face, feriu o seu coração. Aquele que está te perseguindo, está perseguindo a sua casa, está perseguindo a igreja. Se a igreja está na oração, está no jejum, Jesus Cristo vai cuidar dessas pessoas. Mas enquanto a igreja está aqui, essas angústias, esse sofrimento, é um sinal evidente do reto juízo de Deus. Para saber, meu irmão, minha irmã, você passa essa luta, essas tribulações, é um sinal evidente de Deus, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos, meu irmão e minha irmã, de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Meus queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, amigos e amigas, eu quero vos dizer que a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus quer que você dê um passo para Ele. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam. Se eu for justo a Deus, para com Deus, que Ele dê a tribulação àqueles que me atribulam. Não é eu que devo pedir. Deus é quem dá. Lembra que o grande sumo pastor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele não pediu a Deus que punisse o povo. Pediu, Pai, perdoa esse povo. Aquele povo que tinha entregado ele para a morte. Aquele povo que espancaram, que agora tinha crucificado. Imagina a angústia de Jesus Cristo. Igreja, pastores e obreiros, meus irmãos, por que vocês enganam a igreja? A igreja tem que ter consciência que é com luta, com dor, com angústia, com tristeza, com desprezo, com pancada, apanhando, sendo esfolado, preso, sendo chicoteado. Isso foi com os sacerdotes, foi com os profetas, foi com Jesus Cristo, foi com os apóstolos, ainda é com a igreja nos quatro cortinas de ferro. A igreja que vai subir para o céu é uma igreja sofredora, é uma igreja sem voz dentro dos grandes templos, nas convenções humanas. Pastores, tenha misericórdia das vossas almas. Olha para essas ovelhas que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. A igreja que será arrebatada é uma igreja pobre materialmente, fraca materialmente, sustentada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma igreja sofrida, perseguida pela sociedade, pelos reis. Quantos morrerão? Já morreram no passado e morram agora. Meus pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer para a igreja que está bem aí a grande perseguição sobre a igreja. Igreja que se reúne hoje para ouvir blá, blá, blá. Diga que queremos ouvir a voz do Senhor. Eu quero vos dizer, meus irmãos, que com todo o pecado que Deus sabe que tem no meu coração e na minha mente, eu sou pó, eu sou cinza,
mas a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe todos aqueles que ouvirem essa palavra. Ore pela igreja, ore pela minha família, ore por mim, pelo presidente, governadores, deputados, prefeitos, vereadores, senadores e juízes. Ore por esse mundo que jaz o maligno, ore por Israel, ore pela Ucrânia, ore por esse país que estão morrendo, guerreando. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.